Conversando recentemente com um amigo meu que é de Porto, um advogado de Porto, ele me fala que a situação lá está bastante crítica, né? Que a violência, a criminalidade e que tudo perturba muito a população nesse momento atual, por conta da presença de facções criminosas que cometem inclusive muitos assassinatos. Recentemente foi morto um cidadão no município em que ele era músico da prefeitura municipal, foi uma morte bastante bárbara. E a pessoa que era suspeita de tê-lo matado foi morta logo em seguida, de posse de uma lista contendo vários nomes de pessoas que deveriam ser executadas naquele município. E as pessoas, tomando conhecimento disso, o que eu fiquei sabendo foi que realmente executou-se primeiro, né? Para evitar de morrer, a pessoa foi lá e matou também, de modo que é uma situação bastante crítica enfrentada pela população lá do município de Porto, de acordo com o relato desse meu amigo. Bom, mas eu me lembro, quando trabalhei por lá, de um episódio que realmente marcou um senhor de mais ou menos 75, 76 anos de idade, chamado Norbelino. Ele residia numa localidade rural do município vizinho de Campo Largo do Piauí, que é termo judiciário do município de Porto. E esse senhor, ele estava em casa por volta de meio-dia, exatamente ao meio-dia, quando dois elementos numa motocicleta pararam no terreiro, bateram palma, né, que é costume no interior, e ele foi lá atender as pessoas, dois jovens. Realmente, esses camaradas eram dois assaltantes. Um deles puxou um revólver, enquanto o outro ficou guarnecendo a porta. Só que o velhinho não era assim tão indefeso como eles imaginavam. No momento em que houve o anúncio do assalto, ele rapidamente reagiu. Pegou uma faquinha que trazia na cintura e resolveu enfrentar os caras, e os enfrentou. O primeiro ele cortou no pulso, que era o cara da arma, e rolou no chão, porque o outro também estava armado. Então o outro disparou várias vezes seguidas, o velhinho rolou pelo chão, apanhou a arma do outro bandido e passou a disparar contra o segundo elemento que estava na porta, que também estava armado. Então, realmente foi uma ação cinematográfica, tudo durou poucos segundos, os ladrões correram, um deles ferido, bastante ferido, e quem foi processado por isso foi o idoso. O idoso, quando eu o conheci, ele estava lá no Fórum de Porto, exatamente respondendo ao processo. E quando o juiz, o doutor Ulisses, o estava inquirindo, né, ele confirmou toda a história. Realmente ele não negou. Houve a dificuldade, né, porque já é um senhor idoso, tem os reflexos limitados, mas ele ainda era bastante ágil, apesar de tudo. Conseguiu desarmar os elementos, conseguiu afugentá-los e ainda os atingiu. Atingiu um deles com um tiro. E depois foi processado pelos familiares desse camarada. O que é que eles alegaram? Alegaram que eles não estavam assaltando o idoso, que eles estavam passando e que o idoso teria atingido gratuitamente. Só que todo mundo conhecia o senhor Norbelino lá na localidade campestre, onde ele reside, e sabiam que ele era um cidadão do bem, que era uma pessoa que não tinha absolutamente motivo algum para fazer disparos em via pública ou para atingir quem quer que seja. Então foi isso aí. Eu queria trazer esse relato para vocês, para mostrar que muitas vezes, na ausência da autoridade policial, não obstante o fato de todo dia, toda hora, o governo anunciar recursos, investimentos, viaturas, e não se consegue debelar. Por quê? Porque isso é tudo propaganda, porque isso é tudo enganoso, isso é tudo mentira. A realidade, ela está nas ruas, afrontando na explosão de violência que afeta os nossos cidadãos piauienses e brasileiros. Essa é que é a realidade lamentável. Das pessoas seriam obrigadas a fazer como fez o seu Norbelino, para reagir contra os assaltantes, colocando a própria vida em risco, e depois responder processo judicial em face da reação necessária. Quer dizer, essa reação, ela deveria ser do Estado.
ela deveria ser do poder público e não do indivíduo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.